Tudo jóia, primeiro ano? Tudo bem? Sejam bem-vindos a uma explicação, né, sobre a parte de movimento retilíneo uniforme, que eu vou explicar para vocês, sobre esses exercícios propostos, né, que eu coloquei para vocês no Classroom. Então, quanto à questão do número 6, pessoal, deixa eu comentar com vocês aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar a vocês a entenderem, né, como calcular a velocidade de um móvel através dos gráficos do espaço em função do tempo. Então, a questão número 6, ela pede para calcular a velocidade escalar de um móvel no instante t igual a 2 segundos para os movimentos descritos pelos gráficos a seguir. Então, olha, em cada um dos 4 gráficos aqui, nós vamos determinar a velocidade do móvel para um instante de 2 segundos. Então, o que eu quero que vocês percebam? No gráfico da letra A, nós temos na vertical o espaço dado em metros e na horizontal o tempo dado em segundos. Reparem que o tempo começa em 0, 2, 4, 6 segundos. E a posição vai de 0 a 20 metros aqui no nosso gráfico. Então, quando a gente dá o iniciar do movimento, reparem que o móvel está na posição de 20 metros da rodovia. E à medida que o tempo passa, meio segundo, 1 segundo, ele vai mudando de posição. Então, reparem que o gráfico decresce. O que isso significa, né, primeiro ano? Significa que ele está voltando, ele está em movimento uniforme retrógrado. Como a trajetória é retilínea, então, movimento retilíneo, uniforme retrógrado, ele está voltando. Tanto que após 2 segundos, ele se encontra na posição da origem. Como a gente calcula a velocidade média dos móveis, né, a gente pode calcular através do deslocamento em função do tempo, ΔS sobre ΔT. Então, na resolução, eu coloquei para vocês aqui no slide. Deixa eu só dar uma ampliadinha para vocês aqui, fica mais fácil vocês verem no compartilhamento da tela comigo. Então, reparem, olha lá. Na letra A, eu coloquei para vocês movimento retilíneo uniforme retrógrado, que está voltando, de 0 a 2 segundos. Então, reparem que em 2 segundos, o móvel saiu da posição de 20 metros e voltou para a origem. Então, ou seja, quando a gente faz o cálculo do ΔS, a gente faz posição final menos a inicial. Reparem que a posição final para 2 segundos é a posição de 0. E a posição inicial é para 20 metros. Então, a gente faz 0 menos 20, por ele estar voltando, sobre o intervalo de tempo, que no caso é 2, tempo final, menos o tempo inicial, que era 0. Então, a matemática veio para ajudar, né? Primeiro ano, 0 menos 20 dá menos 20, 2 menos 0 dá 2. Então, menos 20 por 2 dá menos 10 metros por segundo. Lembrando que eu, como comentei com vocês nas aulas anteriores, sempre que a velocidade for negativa, significa que o móvel está voltando, o movimento é retrógrado. Então, no gráfico do espaço em função do tempo, né, vocês vão reparar que o gráfico decresce, ok? Então, velocidade na letra A, de 0 até 2 segundos, né, a velocidade foi constante. Como foi de retorno, foi movimento retrógrado, ela foi constante, de menos 10 metros por segundo, no intervalo de 0 a 2 segundos. Agora, na letra B, se vocês repararem aqui no nosso desenho, na letra B, o gráfico é uma reta crescente, reparem. Isso significa que é um movimento retilíneo uniforme progressivo, sentido de ida. E à medida que o tempo passa, 0, 2, 4, 6 segundos, o móvel estava na posição de menos 4 metros da rodovia, passa pela posição de 0 metro após 2 segundos, e após 6 segundos de movimento se encontra na posição de 8 metros. Para calcular a velocidade deste móvel no intervalo de 0 a 2 segundos, de 2 a 4, ou de 4 a 6, ou de 0 até 6 segundos, por ser movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante em todo instante. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar o triângulo de 2 a 6 segundos. Poderíamos fazer de 0 a 6 segundos, mas vamos fazer de 2 a 6 segundos, para vocês observarem. Então, de 2 a 6 segundos, reparem que o móvel sai da posição de 0 metro para 2 segundos, e após 6 segundos, ele atinge a posição de 8 metros. Então, no intervalo de 2 a 6 segundos, ele deslocou 8 metros. E 6 menos 2, 4 segundos se passaram. Então, 8 dividido por 4, qual é a velocidade do móvel? 2 metros por segundo. Agora, atentos, primeiro ano. A velocidade é 2 metros por segundo, não somente no intervalo de 0 a 2 segundos, de 2 a 4 ou de 4 a 6. Ela é constante em todo o movimento dos 6 segundos aqui, da duração de 6 segundos. Eu escrevi aqui para vocês observarem, certo? Agora, continuando o nosso raciocínio, na letra C, reparem que a gente tem o gráfico.
Na vertical, a posição em centímetros e o tempo em segundos. Repare que o tempo vai de 0 a 2, 4 segundos aqui. E a posição inicial do móvel, com 0 segundo, era de 20 centímetros, e após 4 segundos, estava na posição de 30 centímetros. Ou seja, o movimento foi retilíneo uniforme progressivo. À medida que o tempo passou, ele mudou de posição em sentido progressivo. Então, reparem que de 0 até 4 segundos, a velocidade foi constante. Então, para calcular a velocidade em 2 segundos, em 1 segundo, 3 segundos, até 4 segundos, ela foi mantida constante. Então, a gente vai fazer ΔS sobre ΔT. O nosso ΔS, posição final 30, menos a posição inicial de 20 centímetros. Do 20º centímetro ao 30º centímetro, o móvel deslocou 10 metros. E no intervalo de 0 a 4 segundos, passaram-se 4 segundos. Então, 10 dividido por 4, qual é a velocidade? 2,5 metros por segundo, ok? E, finalmente, a letra D do gráfico aqui, ela é bem interessante, que repare que o deslocamento está na vertical, marcado em centímetros, e o tempo está em segundos, não é? Então, reparem, olha o que acontece. No intervalo de 0 a 4 segundos, o móvel permanece na posição de 15 centímetros. Então, ou seja, imagina a minha régua como se fosse a posição de uma rodovia, e eu pego aqui, por exemplo, né, o meu porta-grafite, e coloco aqui na posição de 15 centímetros da régua. Então, eu disparo o cronômetro. 1 segundo, o móvel permanece na posição de 15 centímetros. 2 segundos, permanece na posição de 15 centímetros. 3 segundos, permanece na posição de 15 centímetros. 4 segundos, permanece na posição de 15 centímetros. O que eu estou querendo dizer, primeiro ano? Que no intervalo de 0 a 4 segundos, ele não mudou de posição da rodovia, ele permanece naquele mesmo local. Então, isso não é característica de movimento, porque movimento ele tem que mudar de posição à medida que o tempo passa. Agora, de 0 a 4 segundos nesta letra D, reparem que ele permaneceu na posição de 15 centímetros, ou seja, repouso. Só a partir de 4 segundos que o móvel começa a se deslocar em sentido retrógrado, o gráfico decresce. E após 6 segundos, do 4 segundos aos 6 segundos, ele volta da posição de 15 centímetros para a posição da origem. Então, ali, no caso, só há movimento na letra D no intervalo de 4 a 6 segundos. Como ele quer que você determine a velocidade do móvel para o intervalo de 2 segundos, então, reparem, de 0 a 4 segundos, ele não mudou de posição de 15 centímetros, ele permanece aqui. Então, é a característica de repouso. Qual é a velocidade? Ou seja, a velocidade vai ser 0. Então, reparem que eu escrevi aqui. Na letra D, é repouso no movimento de 0 a 4 segundos, e a partir de 4 segundos até o 6º segundo, o móvel permaneceu em sentido retrógrado, a velocidade foi, no caso, mantida constante. Neste exemplo, de 4 a 6 segundos, bastava a gente fazer 15, né? No caso, descontado de 2 segundos. Daria menos 7,5 centímetros por segundo, porque ele está voltando. Mas eu não quero a velocidade de 4 a 6 segundos. Eu quero a velocidade de 0 a 4. Então, no intervalo de 2 segundos, ele permaneceu em repouso, a velocidade era 0. Ok? Então, coloquei para vocês aqui. De 0 a 4 segundos, né, é situação de repouso. E de movimento retilíneo uniforme retrógrado, de 4 a 6 segundos. Então, portanto, para o tempo igual a 2 segundos, o móvel estava em repouso. Tá? Ou seja, a velocidade é 0. Ok? Então, primeiro ano, que fique claro para vocês esses exercícios. Os gráficos nos dão muitas informações. Então, reparem, a dica que o professor Fred quer deixar nessa aula, nessa explicação para vocês, né? Então, ó, que quando o gráfico for do espaço em função do tempo, nos movimentos retrógrados, a reta decresce, que é o caso da letra A, e parte da letra D aqui, no intervalo de 4 a 6 segundos. No movimento uniforme progressivo, o gráfico cresce, a reta cresce, em sentido para a nossa direita aqui, então vai crescer, que é o caso da letra C, que é o caso da letra B. E quando for característica de repouso, o móvel permanece naquela posição. Então, a reta sai paralela ao eixo do tempo, que é o caso de parte do gráfico da letra D de 0 a 4 segundos. Ok? Para calcular a velocidade, basta fazer o ΔS sobre ΔT. Então, na letra A, né, de 20 para 0, ele voltou 20 metros em 2 segundos, por isso, menos 10 metros por segundo. Na letra B, por exemplo, de 2 a 6 segundos, ele deslocou 8 metros em 4 segundos, então velocidade mais 2 metros por segundo. Na letra C, ele saiu da posição de 20 centímetros para a posição de 30 centímetros, ou seja, ele deslocou 10 centímetros em 4 segundos. A velocidade será de mais 2,5 centímetros por segundo.
tá, turma? Perdão, aqui sem querer eu botei metros por segundo automático, né? Mas vamos colocar aqui, centímetros por segundo. A gente faz a alteração aqui. E depois, na letra D, reparem que de 0 a 4 segundos ele permaneceu na posição de 15 centímetros, ou seja, ele não tinha velocidade, a velocidade era zero, ok? Turma, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Um beijo enorme no coração de vocês. Eu vou estar postando novas aulas com vocês, com as resoluções de todos os exercícios propostos, né, da semana que eu pedi para que vocês fizessem. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde, assim como todos os seus familiares. Beijo enorme no coração de vocês. Um abração, primeiro ano. Fiquem com Deus, viu? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.